Inclusive, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos disse que nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda. Vamos acompanhar mais essa camada com o Eliseu Caetano? Conta pra gente a que se referia, então, o representante da embaixada em Eliseu Caetano. Bem-vindo. Um recado direto e contundente para o nosso Brasil, viu, Cine? Muito boa tarde para você, para a bancada do 3 em 1 e para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da TV brasileira. A gente fala ao vivo, estamos acompanhando toda a repercussão, não apenas aí no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos, dessa fala de Christopher Landau. Ele é o vice-secretário de Estado norte-americano. Ele é o segundo nome mais importante na pasta do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é capitaneado por um nome que agora está muito conhecido aí no Brasil, está muito próximo da gente, que é o Marco Rubio, senador aqui pelo estado da Flórida, que assumiu a pasta nessa atual gestão de Donald Trump. Ele postou em suas redes sociais um texto atacando diretamente o Brasil, viu? Ele disse o seguinte: nenhum juiz brasileiro ou tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essa declaração assinada por ele foi publicada nas redes sociais e ainda repercute bastante na imprensa internacional, porque faz uma menção, uma referência à recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que alterou o artigo 19 do Marco Civil na internet, ampliando a responsabilização das plataformas por conteúdos publicados no país. Uma medida que está sendo vista pelo governo americano como uma tentativa de exercer jurisdição global sobre empresas com sede aqui no território dos Estados Unidos. Segundo Christopher Landau, embora o Brasil disponha de mecanismos legais para regular o conteúdo online dentro de seu território, nenhuma autoridade externa tem o poder de revogar o que está garantido pela Constituição dos Estados Unidos, especialmente quando se trata da primeira emenda, que assegura liberdades fundamentais como a de expressão e também a de imprensa. Desde a atualização da norma, plataformas como o X, o antigo Twitter, por exemplo, têm enfrentado uma pressão feroz por parte do governo e da Justiça do Brasil para remover posts, suspender contas ou até mesmo fornecer dados de usuários sob pena dessas empresas enfrentarem aí grandes sanções, multas administrativas altíssimas. A posição é que normas tecnológicas e moderativas exigidas pelo STF do Brasil não se estendam para além das fronteiras nacionais. Foi uma fala direta de Christopher Landau, que depois foi repostada pela Secretaria de Estado dos Estados Unidos e repostada por diversas outras autoridades. E aí a gente fala de congressistas, de senadores daqui dos Estados Unidos, mais uma vez reforçando que há sim um embate político nesse momento entre Estados Unidos e Brasil. Se por um lado a gente falava apenas do tarifaço há alguns dias, o tarifaço hoje é uma realidade, é um problema comercial que o Brasil enfrenta devido a uma resistência política ou a um enfrentamento político entre as duas nações. E uma coisa está ligada diretamente à outra. E quem garante isso, Cine, não sou eu não, viu? São as nossas fontes da Jovem Pan lá na capital, em Washington, D.C. Eu tenho conversado com muitos analistas políticos, congressistas, senadores, advisors, que são conselheiros de comunicações, e todo mundo fala a mesma coisa. O Brasil não vai resolver nenhum dos dois problemas, nem o comercial, nem o político, enquanto não começar pelo lado político, Cine. Eliseu, fica aí que eu tenho mais uma pergunta para você. Piper, não há alguma autoridade atentando contra a primeira emenda dos Estados Unidos aqui no Brasil, no teu ponto de vista? Eu acho que essa manifestação do secretário adjunto, lá, do subsecretário, ela é perfeita, não existe extraterritorialidade, ou seja, uma lei americana tem jurisdição nos Estados Unidos, ponto. Da mesma forma que uma lei americana não pode ser aplicada aqui no Brasil. Também não há extraterritorialidade nesse sentido inverso. Não vejo nenhuma autoridade brasileira querendo legislar dentro dos Estados Unidos
Da mesma forma que o Brasil não pode aceitar que alguém queira impor leis aqui dentro. Agora, Eliseu, o presidente Lula voltou a criticar Donald Trump? Exatamente, Cine. É uma escalada, né? É um toma lá, dá cá, baseado talvez num pensamento muito próximo do nosso querido Piperno, porque por aqui já se fala muito sobre isso, não apenas na mídia, mas no próprio círculo político, que o governo do Brasil tem enfrentado à altura, de ombros erguidos, de cabeça erguida, a maior nação do mundo, sem o menor medo. Tanto que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, deu uma entrevista à agência de notícias Reuters, exatamente se colocando como esse bastião da liberdade de expressão, da soberania nacional brasileira. E o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um evento hoje e falou a respeito e, mais uma vez, deu um passo adiante nessa situação, viu? Ele classificou o Trump como uma figura que representa atitudes anticivilizatórias, acusando-o ainda de agir de forma arbitrária ao impor tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras. Segundo o presidente do Brasil, essa postura não apenas prejudica a economia, mas também ameaça a autonomia política do país. Esse evento, que contou inclusive com diversas lideranças locais, militantes, teve um forte tom político, e Lula usou, obviamente, esse espaço para projetar a sua imagem como defensor do Brasil diante de ataques externos, transformando, inclusive, as críticas a Trump como uma espécie ali de combustível, segundo os analistas políticos, para um discurso considerado por muitos como nacionalistas. Aí, em um tom desafiador, ele ainda disse que, se for reeleito, vai incomodar muito mais. E a gente tem um trecho da fala, do discurso de Lula neste evento de hoje sobre esse assunto. Sim. Essas coisas é que faz a diferença entre governar e cuidar. Porque a palavra correta não é governar, é cuidar. Eu quero cuidar desse país. Por isso que o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós. Uma fala forte e também contundente de Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a fala forte e contundente de Christopher Landau, subsecretário de Estado norte-americano. Então, estamos acompanhando aqui no 3 em 1 uma escalada. A temperatura, Cine, está subindo entre os dois países, é inegável. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Eliseu. Um abraço aí nos Estados Unidos. José Maria Trindade, como é que você avalia essa escalada de discursos, né? Porque é nisso que está se baseando tudo. O discurso vai ficando inflamado, ao mesmo tempo em que o pragmatismo, a solução e aquilo que realmente interessa para a economia brasileira não está chegando a ponto algum. Lá em Medina se fala aí cutucar onça com vara curta, né? Não pode continuar nessa escalada, não, porque o Brasil tem muito a perder, e não é só economicamente. Hoje o mundo ele é muito integrado, e Donald Trump sabe disso, e usa esse poder, é inegável. Os Estados Unidos têm um poder imenso, né? Então usa esse poder, o poder econômico, o poder inclusive de lidar com as relações internacionais. Veja bem, ele pode impedir, por exemplo, que um país compre produtos como o petróleo da Índia, enfim, da Rússia, e a Índia comprando petróleo da Rússia. Quer dizer, tem um poder muito grande. A escalada desses discursos tem um objetivo, que é eleitoreiro, né? O governo está sentindo de que está melhorando na opinião pública com esse discurso, com o discurso de que estão agredindo o Brasil. Isso é uma desculpa esfarrapada. Todos os governantes sem crise arrumam um adversário externo, um inimigo externo, para unir internamente, né? Então, mais uma vez, usando esse discurso. Não faz sentido. A ideia é que aparecesse alguém, né, que colocasse ordem na casa. Ir lá e falar cara a cara com o presidente Donald Trump, ou mesmo o vice-presidente, e falar com o secretário de Estado, né? Mas acabar com a crise ou tentar reduzir, não aumentar a fervura. Isso não é bom e nunca deu certo contra os Estados Unidos, até antes de Donald Trump. Pois é, Zé Maria Trindade. Ô Alangani, quando você vê várias mensagens do tipo: Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e autoridades norte-americanas dizendo que nenhum juiz
pode derrubar a primeira emenda, que fala sobre as liberdades lá nos Estados Unidos. E toda essa tensão que vem a partir dessas mensagens enviadas pelo presidente Donald Trump com respostas de Lula. Qual que é o caminho? Aonde que isso vai parar no teu ponto de vista? Tem solução boa para uma situação que está acontecendo e sendo acompanhada dessa maneira? Não tem solução boa. Aliás, o Musa, ele falou o seguinte, né? Não tem como um país prosperar, frase da qual eu concordo absolutamente, sem liberdade de expressão, sem liberdade econômica. E eu acrescento, não tem como um país prosperar num litígio, num clima de litígio constante, de conflito permanente. É impossível. E a gente está completamente paralisado com essa briga com os Estados Unidos, uma baita incerteza fiscal para resolver, uma insegurança jurídica muito grande. Como é que a gente vai prosperar? Como é que vai ter união dentro do país para aprovar reformas extremamente duras? Né? Vamos lembrar lá no Fernando Henrique que foram aprovadas uma série de reformas muito difíceis. Teve que ter uma união do país para aquilo acontecer. O mesmo eu digo lá no governo Temer. Então não tem como o país prosperar nesse clima de escalada de discurso, de retórica. É ruim para a população brasileira. Ô Bruno Musa, no teu ponto de vista, quais são os recados que os Estados Unidos insistem em dar e que de alguma forma não estão sendo absorvidos pelas autoridades brasileiras? Bom, vamos lá. O primeiro ponto é o cenário geopolítico como um todo. Os Estados Unidos querem manter a sua influência na zona aqui da América Latina e quer manter o dólar como moeda hegemônica, ou seja, grande parte do comércio internacional sendo liquidado em dólar e, acima disso, as reservas internacionais também serem mantidas em dólar. Tudo isso estimula uma demanda pela moeda americana e essa demanda, obviamente, tem um lado negativo, tem o ônus, que você estimula o endividamento americano que precisa ser diminuído. Mas, claro, dá um amplo poder para o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que imprime a moeda amplamente demandada pelo mundo como um todo. E claramente o inimigo número 1 hoje é a China. E a China exercendo poder e influência, até mesmo no cinturão e rota, que a gente já conhece aqui, passando por vários países da África, da América Latina, exercendo um poder chinês e até de investimento, que já há dados importantes mostrando o comprometimento da economia chinesa agora, mas de qualquer maneira é o inimigo dos Estados Unidos e ele quer, obviamente, enfraquecê-lo e não depender das suas importações até mesmo para equipamentos militares, para produtos de matéria-prima e até mesmo de produtos militares. Como é que você pode depender de alguma importação do seu inimigo numa eventual guerra? Portanto, esse cenário ele é geopolítico, tem a ver com uma nova reconfiguração monetária, que a gente já explicou aqui, ficou conhecido como Acordo de Mar-a-Lago, que é isso que eu expliquei da desdolarização. E o que a gente vê é o Lula batendo justamente nesses pontos. Só que eu repito, ele bate nesses pontos sem ser chamado. Você vê o presidente da China falando dessa forma? Você vê o presidente da Índia falando dessa forma? O Putin falando dessa forma? Não, você só vê o Brasil, através da pessoa do Lula, falando dessa maneira. Quando, obviamente, o Trump quer enfraquecer os BRICS e o Lula está lá sozinho, batendo nos Estados Unidos. Os outros podem até bater, mas vão fazendo de maneira estratégica, caladinho, seguindo o seu plano. Aqui não tem plano, aqui não tem estratégia e não tem nem poderio econômico e nem poderio militar. Ô Piperno, ou a estratégia do presidente Lula seria capitalizar eleitoralmente em cima dessa situação? Bom, primeiro que vejam só, a economia do Brasil ela não está parada, né? Aliás, o Banco Central, nos seus informes, ele lamenta que a economia ainda tem aquecimento, emprego resiliente, isso está tudo lá. Nos Estados Unidos, em contrapartida, hoje, por exemplo, tem uma entrevista no Jornal Estado de São Paulo de página inteira, de um economista da Moody's, está aqui, ó. Estados Unidos estão à beira de recessão com economia fraca e emprego parado. Os últimos índices, os últimos indicadores não mostram lá uma economia tão exuberante assim. Prova de que decisões econômicas e principalmente as protecionistas, elas já vêm gerando um efeito negativo. Agora, o Brasil tem que continuar buscando aquilo que é melhor para o Brasil. De fato, é conversar, é ampliar o seu leque de alianças, os seus apoios, as suas parcerias. E o Brasil tem feito isso com o mundo todo. O diálogo com os Estados Unidos ele está interrompido, não por iniciativa brasileira, por iniciativa do governo americano. Então, eu acho, por exemplo, quando a gente
vê como foi, enfim, notícia nessa semana, que o Brasil aumenta os seus embarques de soja para a China, em substituição até às compras que a China fazia dos Estados Unidos, isso é uma resposta positiva. Então, eu acho que o Brasil tem que continuar procurando essas alternativas e conversar com todo mundo, com todos os países que queiram conversar com o Brasil.